Boa noite, meus irmãos amados, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Estamos aqui juntos para mais um culto de oração nessa quarta-feira. Queremos dizer que você é muito bem-vindo, você que está recebendo este sinal, que Deus abençoe você, que Deus dê graça, que Deus conceda misericórdia a todos nós. No ambiente que nós estamos, para filmar, nós não temos como ajoelhar, mas se você desejar, se você quiser ajoelhar na sua casa, podemos orar assim. Se você quiser ficar sentado, fique como o seu coração pedir. Mas eu queria ressaltar isso aí, que você pode ajoelhar-se nesse momento, conformar o seu corpo ao seu coração, já que nós já estamos nos nossos corações de joelho. Pai querido, queremos nos aproximar de Ti nesta noite, pedindo, Pai querido, o Teu auxílio, a Tua graça. Queremos receber de Ti o consolo, o conforto do alto e expressar as nossas lutas, colocar diante de Ti as nossas dificuldades. A Tua palavra nos recomenda, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Nós sabemos que Tu cuidas de nós, Tu és o nosso papai, o nosso Abba, aquele que se importa conosco, que tem o melhor para nós, tem o melhor em mente para nós. Tu queres nos dar um futuro bom, um futuro espiritual, um futuro de santidade. E nós, confiando nisso, nos voltamos para Ti, Pai. Muitos de nós estão passando dificuldades, lutas financeiras, problemas com o enclausuramento, agonia. Ó Pai, vem confortar, vem consolar, Pai. Vem dar forças. Tu és o Deus que renova as nossas forças, Pai. Tu és o Deus que faz com que a gente ganhe um segundo fôlego, ande a segunda milha. Tu dás força ao fraco, tu restaura o cansado, tu levantas o abatido. Por isso nós queremos colocar as nossas vidas no Teu altar nesta noite. E o fazemos no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo
Queridos, este é um momento especial, um momento de nós entregarmos, ou melhor, retornarmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, retornarmos a Ele. A palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá com alegria. O que você pode fazer neste momento? Você pode dar com alegria, entregar com alegria. Os dados da igreja estão embaixo. Você pode participar desta forma, abençoando a obra do Senhor, para que a mesma continue e prospere, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Queria unir meu coração ao teu, agradecendo os dízimos e ofertas. Pai querido, recebe, Pai querido, a nossa oferta, recebe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não importava mais a vida sem qualquer valor, humilhado em uma cruz, vendo o ódio em cada olhar. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Seu olhar me fez estremecer ao ver que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor. Tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do seu olhar, senti o seu perdão. Lavaste com teu sangue meu coração. Sei que esse amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. Ainda hoje no paraíso comigo estarás.
Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, é sempre uma alegria e um privilégio compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. O que eu posso fazer pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo? Que tempo difícil temos vivido. Temos vivido tempo difícil como igreja, temos vivido tempos difíceis em nossas famílias, temos vivido tempos difíceis como cristãos. Parece que estamos no meio de uma viagem. Mais especificamente para a nossa igreja, iniciou no dia 19 de março, eu me lembro bem. Foi a última quarta-feira que tivemos um culto presencial. A partir dali nós começamos uma viagem, que estamos, digamos que no meio dela. Não uma viagem comum. Na verdade, estamos passando por caminhos tortuosos, perigosos, onde ocorrem perdas materiais, desequilíbrio psicológico, emocional, problemas de saúde, lutos, perdemos irmãos, familiares, amigos nessa viagem. Eu gostaria de poder, meus irmãos, essa noite dizer para vocês que eu sei como e quando chegaremos ao fim dessa caminhada que estamos vivendo, esse momento diferente de pandemia que estamos vivendo. Mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Quem é o Senhor que caminha conosco? O Deus soberano. Amém? Às vezes, meus irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. É muito difícil pensar sobre que assunto eu vou trazer numa mensagem, numa pregação. Geralmente eu trabalho em séries. A série você faz na sequência, então você vai obedecendo aquilo que o texto lhe mostra. Mas às vezes, como essa noite, eu fui convidado pelo pastor para trazer uma mensagem. E dessa vez eu tenho que confessar para os irmãos que não foi difícil. Foi bem simples. O pastor me pediu e imediatamente veio à mente o texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Que eu creio que tem tudo a ver com o que nós estamos passando e também é um texto muito conhecido, uma porção maravilhosa das Escrituras Sagradas. Vamos compartilhar o Salmo 121, meus irmãos. Eu queria que vocês pegassem a sua Bíblia, abrissem a palavra do Senhor, tirassem um tempinho de concentração para nós meditarmos um pouco nessa porção maravilhosa das Escrituras. Vamos ler. Salmo 121, do início ao fim. Diz assim o salmista: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Obrigado, Pai, pela palavra maravilhosa, Senhor. Muito obrigado porque a tua Escritura nos mostra como devemos passar por momentos de dificuldade, Senhor. Muito obrigado por esse salmo, Senhor. Aplica os ensinamentos dele no meu coração e dos meus irmãos que agora estão nos ouvindo, Senhor. Nos abençoa que nós possamos ser edificados pela tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo tão conhecido, possivelmente, ele era utilizado como um cântico que era entoado pelos peregrinos ao se aproximarem ou a viajarem rumo a Jerusalém. O tema principal do salmo, que fica bem claro logo nos 2 primeiros versículos, é o cuidado e a proteção que o Senhor dispensa com o povo dele. Lembre, meus irmãos, hoje a ideia que nós temos em nossa mente de viagem é completamente diferente da época do salmista. Lembrem que uma viagem era muito, muito arriscada. Os riscos eram os mais diversos. Podemos citar tropeços. O irmão pode até rir. Tropeços? Sim, tropeços. Lembrem que os caminhos eram acidentados, com buracos, pedras e etc. Tinha risco de insolação, tinha risco de ficar doente em razão das noites frias. Nós sabemos que no deserto, durante o dia, o sol é forte, o sol
esquenta muito, o sol queima as pessoas. E que durante a noite o deserto é frio, a mudança de temperatura é muito grande. Sem falar em outros riscos de ser atacado por animais selvagens, risco dos salteadores. Não existia garantia de êxito numa viagem, meus irmãos. Quando se saía em direção de uma viagem, não se sabia se ia se concluir a viagem naquele tempo, ainda mais viagens longas. É justamente, meus irmãos, para servir de conforto e encorajamento nessas caminhadas, independente das circunstâncias como essas que eram comum naquela época, que eu acabei de narrar, é que temos essa maravilhosa porção das Escrituras. E eu queria partilhar esse salmo com os irmãos e compartilhar em 4 pontos que eu queria destacar. O primeiro é quem será o nosso auxiliador na caminhada. Salmo, e eu queria ler com os irmãos novamente, Salmo 121, agora somente os versículos 1 e 2. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus irmãos, a mensagem de eleva os olhos para o monte é como de um peregrino que fez uma longa caminhada perigosa e agora se aproxima de Jerusalém. Ele olha para os montes, eleva os olhos para os montes, as colinas que cercavam a proximidade da cidade de Jerusalém, e ali ele tem um senso de confiança. Enfim, eu estou chegando, os montes podem me proteger agora que eu estou perto da chegada. Os montes de Sião, meu irmão, naquele contexto, guardavam um significado de força, imponência, de segurança inabalável. Olha o que diz o Salmo, segura aí o nosso Salmo 121 e vamos dar um pulo no Salmo 125, versículo 1. Olha o que diz o Salmo. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala firme para sempre. Olha a ideia que aqueles montes traziam, aquele monte trazia na mentalidade da época do salmista. Essa era a mentalidade dos israelitas, meus irmãos. Mas o salmista no Salmo 21 está questionando de onde realmente vem o socorro. Será que eram aqueles montes poderosos, maravilhosos? A resposta é um uníssono não. Certamente o socorro do peregrino não vinha das colinas de Jerusalém. Diz assim o versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enfaticamente o salmista destaca que o socorro vem de Deus, o Deus de Israel, o ajudador do peregrino, do viajante, cujo poder, que é destacado no texto de Criador dos céus e da terra, é uma garantia da capacidade de que ele é apto e capaz de ajudar todos aqueles que buscam nele a confiança, o conforto, a coragem. O Criador de todas as coisas, meus irmãos, é capaz de cuidar das nossas necessidades. Lembre, aqueles viajantes chegavam e olhavam para os montes, mas o texto quer destacar que os montes foram criados por Deus. Tudo está debaixo da mão e do poder de Deus, meus irmãos. Então, não é olhando para os montes ou para qualquer outro tipo de proteção que nós devemos buscar colocar nossa confiança. Irmãos, aprendemos muito nas Escrituras com os nomes que são utilizados para designar Deus. Nesse Salmo 121, nas 5 vezes que a palavra Senhor aparece no Salmo, ela é, na verdade, a tradução da palavra Yahvé, ou Jeová, ou Yahweh, se você preferir. Mas este é o nome mais usado nas Escrituras para designar Deus, nosso Senhor. E para os judeus era um nome mais sagrado, tanto que até hoje os judeus não pronunciam esse nome, nem escrevem, têm dificuldade de escrever esse nome com medo de quebrar o 3º mandamento, porque esse é o nome próprio do Senhor segundo as Escrituras. Essa designação que nós lemos no Salmo 121 como Senhor é a mesma que nós lemos lá quando Moisés
dialoga com o Senhor na sarça ardente. Diz lá, Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha a resposta de Deus. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A palavra traduzida como Senhor aqui no versículo 121 é a mesma aqui nesse diálogo de Moisés, quando o Senhor diz, diga a eles que eu sou o que sou. Este nome, meus irmãos, pode ser traduzido também da língua hebraica como eu continuo a ser, com o significado daquele que continua a ser. Ou eu continuo a ser o que tenho sido constantemente. É esse o Senhor de onde vem o nosso socorro, meus irmãos. Yahvé. Revela os atributos de Deus, esse nome, de aceidade, ou seja, de autossuficiência. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ele é. De eternidade, aquele que era desde o princípio e continua sendo até hoje. Desde antes do princípio, na verdade, continua sendo até hoje. De imutabilidade, aquele que é o mesmo. De fidelidade, que cumpre as suas promessas. É esse Senhor, esse nome do Senhor que revela todos esses atributos que o salmista está se referindo. Eu elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o grande eu sou, que fez os céus e a terra. É desse Senhor, meus irmãos, que vem o socorro do viajante. Notem que Deus é honrado como Criador, que fez os céus e a terra. A intenção do salmista aí era repreender a ingratidão dos homens. Se reconhecesse de bom grado a Deus como Criador, também entenderiam que é Ele que sustenta todo o mundo em suas mãos e governa como bem lhe agrada. É um Deus soberano de poder infinito, meus irmãos. De fato, esses 2 primeiros versículos desse salmo tão maravilhoso pode exibir uma enfermidade que aflige toda a humanidade. Não é o coronavírus que eu estou me falando, meu irmão, mas é que como somos atingidos e afligidos quando somos tomados por temor e voltamos nossos olhos para todas as direções, buscando proteção, buscando socorro, quando nós deveríamos de fato olhar para o Senhor. Será que ainda estamos buscando a proteção dos montes e não no Senhor, Criador dos céus e da terra? A intenção do salmista é clara. Embora todos os auxílios do mundo, por melhores e mais poderosos que nos sejam oferecidos, a nossa fonte de segurança, a nossa fonte de confiança na caminhada não pode ser outra senão Deus. Onde temos procurado segurança, meus irmãos, nesses dias? Nas paredes das nossas casas, nos isolamentos, em planos de saúde, médicos, medicamentos, vacinas, máscaras, etc, etc. Essas coisas não são ruins, meus irmãos. Essas coisas são, creio eu, até utilizadas por Deus na proteção do seu povo, da sua igreja. Mas ainda assim, temos que andar e caminhar plenamente cientes de onde está a nossa confiança. Quem é que nos protege? Pode nos parecer natural, meus irmãos, que estejamos ansiosos diante de incertezas. É justamente por isso que devemos nos esforçar em absorver a palavra do Senhor e colocar no nosso entendimento, no nosso coração, a confiança depositada completamente no Senhor. Yahvé, que fez os céus e a terra, que era, é e sempre será. E esse auxílio, meus irmãos, desse auxiliador maravilhoso é um auxílio constante. Olha o que diz lá, no nosso segundo ponto, Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem.
Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso auxílio vem do Senhor. O nosso auxiliador não é comum, é um auxiliador extraordinário, pois é constante, não tira folga, não cochila, não dorme. É o guarda de Israel, é o guarda da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderá o peregrino tropeçar na viagem? Nós poderemos tropeçar na viagem? Certamente que não, pois nós temos um guarda que não dorme, assim como um peregrino. E com ênfase o texto diz: ele não permitirá que vacilem os pés. O sentido é de que o protetor está sempre atento aos cuidados do viajante que confia nele. Nesta passagem, Deus se exibe aos fiéis como um guardião deles, para que descansem com firme confiança na providência divina. O versículo 4 diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O intento do salmista é persuadir os verdadeiros crentes do cuidado especial de Deus. É um cuidado, como eu já disse, constante. Cada um deve se fortalecer e se encorajar nesse cuidado, meus irmãos. Não importa quão terríveis têm sido esses dias, nada foge do controle do grande eu sou. Nunca fugiu, né? Agora que está fugindo. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós em cada circunstância, meus irmãos. Deus não dorme, nem cochila. O Salmo 46, pode abrir sua Bíblia lá, no Salmo 46, versículos 1 e 3, ressalta isso aos nossos olhos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda assim, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Não temam, meus irmãos. Não temam. Essa palavra é para mim e para você. Vamos ser cheios de coragem. Coragem no Senhor, que é aquele que nos auxilia, aquele nosso auxílio bem presente no momento das tribulações. Esse auxílio, meus irmãos, é um auxílio próximo. Não é auxílio longo, distante. Olha o que diz o versículo 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. É a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor não é apenas aquele que guarda Israel, guardava Israel, guarda Israel de Deus, guarda a igreja do Senhor, mas é aquele que te guarda individualmente também, meus irmãos. Ele é como uma sombra. Quem consegue fugir da própria sombra? Assim que é o Senhor, um cuidado próximo. Meus irmãos, a gente fala em onipresença de Deus e muitas vezes nós temos uma ideia equivocada quanto a isso. Deus é onipresente, mas a palavra também nos ensina que Deus é um ser simples. O que eu estou querendo dizer com ser simples? É um ser que não é dividido em partes. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que em qualquer lugar Deus está 100% presente. Nós não podemos pensar em Deus como aquele que está um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço na China, no Japão, aonde quer que seja. Não, de alguma forma Deus é 100% presente em todos os lugares. Imagine esse poder, imagine esse Deus cuidando de você, meus irmãos. Deus está tão perto do peregrino, tão perto do viajante, que ele é guardado dia e noite em segurança. No frio da noite, no calor do dia, esse Deus é presente. Naquele contexto, como eu já disse no início, insolação era muito comum, porque o sol era muito severo durante o dia. Mas por que será que o salmista fala, não te molestará o sol, nem de noite a lua? Uma curiosidade. Naquela época, acreditava-se que se você ficasse muito exposto à luz da lua, você teria problemas mentais, problemas psicológicos.
Tanto que é daí que surge o termo lunático, como se fosse um doente mental, lunático. Então, o versículo 6 está querendo dizer que ele é um protetor tão próximo que ele protege até do sol e da lua, meus irmãos. Ele é capaz de nos proteger de todo o mal. Por meio dessa expressão, o salmista destaca as vantagens de termos um Deus presente em nossas vidas, meus irmãos. Os fiéis estarão seguros diante de todas as adversidades defendidas pelo poder de Deus. O sentido é que, embora o povo de Deus esteja sujeito, como nós estamos, como sujeito às infelicidades da vida humana, aos problemas, como essa pandemia que estamos sofrendo, isolamento social, distanciamento, etc, etc, temos um Deus que é como uma sombra a nos proteger. É isso que o salmista está dizendo. A palavra do Senhor não nos promete uma condição de felicidade e conforto, mas a palavra do Senhor implica que, independente das dificuldades, nós temos um Deus que é capaz de nos proteger, suavizar nossas dores e termos certeza que somos protegidos de qualquer dano mortal. Opa! Qualquer dano mortal, o que isso quer dizer? Nós não morremos, então? Não. Nós podemos morrer fisicamente, mas o cristão não tem mais a morte eterna, meus irmãos. O cristão vive eternamente quando crê em Cristo. Olha o que diz o próprio Jesus Cristo, lá em João, Evangelho de João 5:24. Diz assim, o Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A morte não é um final para o cristão, meus irmãos. A morte não é o final para o peregrino que olha para o céu e confia no seu socorro que vem do Senhor. Nós estamos constantemente, nós que cremos em Cristo, estamos constantemente debaixo do cuidado do Senhor. Por fim, meus irmãos, esse auxílio é eterno. Salmo 121, versículo 7 e 8 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo termina com Yahvé, o Senhor, sendo descrito como um guarda eterno. Notem como esse belo cântico avançou desde os cuidados com os passos do viajante até a vida toda dele, do início ao fim, da entrada à saída. Vivemos em um mundo perigoso, vivemos em um mundo pecaminoso, mas Ele é capaz, o Senhor, de guardar-nos, inclusive de cairmos em pecado. Deus nos guardará em meio de todas as variadas experiências da vida. E por fim conduzirá seus escolhidos à glória, meus irmãos. Ora, não é isso que diz Judas, versículo 24 e 25? Diz lá a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único, olha aqui o nosso auxiliador, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Meus irmãos, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Seja qual for a luta que você enfrente neste tempo, isto terá um final feliz e bem-sucedido, meus irmãos. Deus, sem dúvida, mediante seu Espírito Santo, dirige os passos de seus servos. Deus sempre será um guia contínuo ao seu povo, de modo que, estendendo as suas mãos, conduzirá, segundo o desejo do coração dele, não no nosso, mas do princípio ao fim, como um guarda fiel que não dorme. O quanto temos rendido de glórias e honra a esse Deus, nosso ajudador? Será que estamos a murmurar devido às circunstâncias? O quanto temos esperado confiantemente no Senhor? É Ele que nos guarda.
Meus irmãos, se confiarmos no Senhor, se depositarmos a nossa confiança no Senhor, só isso já vai nos trazer um conforto, uma coragem, um alívio, porque o nosso Senhor é eterno, é fiel, imutável. Eu não sei, meus irmãos, ao certo, quando vai passar esses dias, ou mesmo como vamos passar pela peregrinação da vida, mas o que eu sei é de onde vem o nosso auxílio e proteção. Ele vem do grande Eu Sou, o Senhor que fez os céus e a terra. O temor destes dias tem lhe afligido? As incertezas te entrega a Cristo, meu irmão. Deposita em Cristo a tua esperança e a tua confiança. Se você ainda não fez isso, faça hoje, porque você vai poder olhar para os montes e você não vai mais precisar se agarrar em ciência, se agarrar em governo, se agarrar em qualquer coisa que seja. Você vai se agarrar no Senhor, que é imutável, eterno, rocha e fortaleza. Se você crê em Cristo, então, meu irmão, esse salmo, e eu concluo lendo novamente, você vai poder afirmar com verdade no seu coração. E eu queria concluir com os irmãos lendo novamente o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda, é o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Amém, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por esse salmo maravilhoso. Obrigado porque ele é útil para nos dar coragem, para nos dar entendimento de que a nossa esperança está firmada em Ti, Senhor. Não nos deixa continuar olhando e esperando a confiança em montes que não podem fazer nada, mas que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Criador dos céus e da terra, que mantém todas as coisas pela palavra do Teu poder. Que Tu seja nosso protetor, nossa coragem, nossa esperança, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Sempre quero estar. Tudo que preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu
perto de Jesus. Sempre quero estar. Tudo que preciso, Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero estar aqui. Queridos, queridas, irmãos e irmãs amadas, chegamos ao final de mais um culto. Queremos agradecer a participação de todos e queremos pedir que o Senhor nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de repouso e um resto de semana abençoado. Receba a bênção da Divina Trindade, que o amor de Deus Pai, que a graça bendita, a graça salvadora, a graça remidora de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, e a consolação, o encorajamento, a força do Espírito Santo de Deus, seja conosco, que Pai, Filho e Espírito, Criador, Redentor e Consolador, seja conosco nesta noite, até nos encontrarmos outra vez. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br.
Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.